Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que Ele possa lhe trazer muita unção, muita coragem, muita força através dessa mensagem para você encarar, irmão, irmã, as batalhas da vida. Vamos embora lá para a nossa breve mensagem. O texto hoje para a nossa breve conversa encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 2, o verso 32 e o verso 33 para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: foi esse Jesus que Deus ressuscitou. Eu quero repetir. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo. Glória a Deus, irmãos. Eu gosto sempre de contextualizar o livro de Atos dos Apóstolos como um livro de transição, visto que ele foi escrito pelo evangelista Lucas, e concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que escreveu o Evangelho, direcionado a um homem chamado Teófilo, mas isso não importa. Se está na palavra de Deus, ele tem grande valia e mostra os relatos verídicos e históricos de forma cronológica, associada àquilo que aconteceu, e também à obra de Flávio Joséfo, que traz uma veracidade muito grande dos fatos que ocorreram para nós. Então nós podemos confiar. Agora, a grande questão é que ele traz essa tão grande salvação, e uma salvação espiritual, trazida pelo meio da nascimento, vida, morte e ressurreição dos mortos do nosso grande mestre, o Senhor Jesus. Pensando nessa compreensão, que é uma transição, eu creio que irmãos estão passando justamente, transicionando de um momento a outro de suas vidas, para que Deus lhes dê um novo começo. Quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra diz: foi esse Jesus que Deus ressuscitou, irmão. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E todos nós somos testemunhas disso. O tema de testemunhas é um tema central no livro de Atos. Aqui é o momento que, depois da preparação dos 12 apóstolos, dos discípulos, Pedro tomou a frente. Depois de receber o poder vindo do alto, o Espírito Santo desceu como forma de línguas de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas. Pescadores comuns, homens simples, sem muito conhecimento, sem muita inteligência, sem muito estudo, sabiam muito sobre pescaria. Começaram a falar em outras línguas na frente das pessoas. As pessoas ficaram, vamos dizer hoje, na linguagem dos jovens, horrorizados, e começaram a dizer que eles estavam bêbados, enquanto eles estavam cheios do poder de Deus, porque falavam em outras línguas. Era um momento histórico que vivia, porque estava perto ali da festa de Pentecostes, por isso que é chamado de Pentecostes. Essa festa tinha muitas pessoas de outras nações, e elas conseguiam entender justamente aqueles simples pescadores falando em suas línguas. E esse é um poder de Deus, irmãos, da palavra de Deus. Ele fala na nossa língua, ele fala numa linguagem interior ao nosso coração, através de simples pessoas. Eu, por exemplo, sou um simples Uber, trabalho na simplicidade, irmão. Esse é o meu ganha-pão, mas o Senhor me chamou para ser mensageiro também, e cumpro a minha missão com muito amor para vocês. Agora, isso tem poder. Por quê, irmãos? Porque foi um novo começo na vida dos discípulos. Pedro está pregando ali sobre Jesus. Ele fala: foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E o novo começo de Jesus foi justamente no céu, se sentado ao trono. Ele veio e viveu a manjedoura, que fala da humilhação, viveu a cruz, que fala do processo, e viveu a ressurreição, que fala justamente de um novo começo, mas também viveu o trono, que é o cumprimento da promessa. Então, quando Deus te der um novo começo,
Quando Deus te der um novo começo, você terá apoio, irmão. Você terá um novo começo. E quais são esses apoios? Testemunhas de que o que Deus fez na sua vida é verdade. A testemunha é uma história que se difunde, ou seja, que se espalha a partir do ponto central, ou da origem, e a nossa origem, o nosso princípio é o próprio Jesus. Ele diz em Apocalipse, eu sou o princípio e o fim. Em João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu estou falando de histórias de vida plena. E por isso, 1 de Pedro, o próprio apóstolo Pedro escrevendo lá na frente para uma igreja que precisava ser fortalecida na fé, 1 de Pedro 1, versículo 6, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Eu gosto dessa viva esperança porque, irmão, porque ela tem a ver com o Espírito Santo. É o que mantém vivo aquela promessa dentro, aquilo que nós esperamos dentro do nosso coração. Ele fala pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então, quando Deus te deu um novo começo, irmão, haverá um apoio, haverá quem fale, haverá testemunhas. Você não está sozinho nessa empreitada, não, irmão. Você não está sozinho nessa empreitada, não, irmão. Fica tranquilo, fica calmo. E o que é que acontecerá, Alisson, nessa nova vida? Bom, ele fala, ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. A direita fala justamente de toda a autoridade, da mão vitoriosa do Senhor. O lugar à direita de Deus fala justamente ali do poder de Deus. É de um lugar de poder, de governo e de trono. De exaltação, irmão. De exaltação. Então, quando o Pedro começa falando, foi esse Jesus, eu gosto desse termo utilizado por ele, foi esse Jesus, ele estava se referindo aos israelitas, que com a ajuda dos gentios, com a ajuda dos romanos, crucificaram Jesus. Usou todo o mal. Então está falando do processo que Jesus viveu, um processo de morte, um processo difícil de ser vivido. E quantas pessoas têm vivido assim, irmão? Um processo duríssimo, cansativo, muitas vezes ficam exaustos. Agora, suporta o processo, irmão, não tema o processo. Deus lhe deu uma palavra. Ele deu uma palavra de honra, eu tenho certeza. De você se tornar um homem honrado, uma mulher honrada. Uma palavra a qual ele trará exaltação sobre a sua vida. Você é o consagrado, consagrada. Você é aquele que foi separado por Deus para uma grande obra. Assim como o mestre, assim como o Senhor, assim como Pedro está vivendo aqui agora, se tornando pescadores de homens. Ali na frente ele vai pescar 3.000. Então apenas cumpra a sua missão, irmão, que Deus vai te exaltar. Eu quero repetir, apenas cumpra a sua missão que Deus vai te exaltar. No livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 35 e 36, a palavra fala que Deus é fiel e cumprirá o que prometeu, depois de nós termos feito a vontade dele. Há uma vontade e há um processo de purificação e preparação para receber a promessa. Até o mestre passou por ela. Então não fuja, apenas cumpra a missão e Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar num lugar de honra, num lugar onde você nem pensa e nem imagina. Olha, quero ler com vocês o livro de Salmos, capítulo 75, para confirmar, para trazer uma palavra de confirmação disso. Salmos 75, versículos 6 e 7, diz, porque nem do Oriente e nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Eu quero repetir, nem do Oriente e nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. O Oriente fala do nosso lado esquerdo, irmãos, do nosso lado esquerdo, e o Ocidente do nosso lado direito. Nem da emoção e nem da razão, nem dos nossos próprios desejos, nem mesmo do deserto, irmão. Daquilo que nós venhamos passar, vem a nossa exaltação. No versículo 7 fala, mas é Deus, é o que julga. A um abate e a outro exalta. E qual é o que ele abate? Aquele que não honra ele, aquele que não suporta o processo. E o qual que ele exalta? O que vive a sua cruz. Então eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, viva a sua cruz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, vai ser necessário muitas vezes, e deixe Deus te conduzir em um caminho para que você possa viver promessas
Rabadarabana, sobiandarabachaya. Ele te exaltará, irmão. Ele já te deu uma palavra. Minha irmã, quantas vezes ele falou? Não deixe os questionamentos internos, não deixe a dúvida te parar. Apenas siga, apenas caminhe, persevere, continue, fique do lado de Deus. Olha, a palavra fala, continuando, fala assim, ó, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo. Irmão, é impressionante isso, porque o Pai lhe deu o Espírito Santo. O Pai lhe deu algo, sabe, que poderia justamente trazer a continuidade, porque é difícil se colocar na cruz, é difícil suportar o processo, é difícil viver momentos de dor e aflição, principalmente por pessoas, como o caso de Jesus, por pessoas que não reconheceram o seu valor e nem reconhecem até hoje. Irmão, nós vemos, como o Tiagão fala, que o MC Guimê tem mais seguidores que Jesus, que o dinheiro tem mais seguidores que Jesus. Porque o dinheiro, o MC Guimê pode falar até de um alívio temporário, de um momento de dopamina barata, mas o que Deus está falando é de uma vida eterna. E a promessa, ela está ligada ao sofrimento infligido. Conforme o prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo. E a palavra fala que Jesus viveu na plenitude de Espírito, mas que ele suportou com alegria tudo aquilo que foi lhe infligido, toda a vergonha, por causa da alegria que lhe fora proposta. Por causa daquilo que a alegria que fora proposta, porque tinha um propósito. O qual, irmão? O Espírito Santo. O Pai lhe dá o Espírito Santo. O Pai lhe dá o Espírito Santo. O Pai deu o Espírito Santo. E Deus quer derramar essa dádiva do céu. Em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 11, fala sobre justamente de nós pedirmos essa dádiva. É algo que nós devemos declarar e pedir ao Senhor em oração. Em oração. Porque, irmão, o Espírito Santo, ele é o que nos capacita a viver e que nos leva a viver grandeza. A viver grandeza, irmão. A viver algo poderoso na presença de Deus. A viver algo que nós não temos noção. Somente o Espírito Santo pode nos levar. João Batista, ali diante dos discípulos, irmãos, ali pregando sobre Jesus e falando sobre o ministério dele, ele explica justamente por quê, irmão? Porque, olha só, ele diz assim, eu quero ler para concluir essa parte que eu estou falando, ele fala, eu na verdade vos batizo na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu quero repetir, é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alparcas, ou seja, as sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E somente Jesus pode nos dar esse Espírito Santo que nos faz passar pelas provações. O fogo fala da purificação. As três figuras de Deus durante toda a Escritura Sagrada que nós vemos, e esse número 3 sempre fala da presença de Deus, ele está contido em toda a história da humanidade. É uma assinatura de Deus, é justamente, primeiro, o oleiro. O oleiro que está em Jeremias o oleiro que está no Jeremias capítulo 18, que molda o barro, que fala justamente daquilo que é o trabalhar do Senhor na nossa vida. E depois fala do purificador do ouro e da prata, ou seja, purificando algo que tem muito valor justamente para caber dentro desse vaso, que é para receber o Espírito Santo. E depois o carpinteiro, que mostra o propósito justamente da madeira, ou seja, ele transforma a madeira numa cadeira, num móvel, para ela poder servir a um fim, mas em todos os três eles servem ao fogo. E o fogo, o fogo ele serve justamente para dar ali os arremates finais. O fogo fala da purificação. O fogo fala da purificação, mas
Precisamos entender que nesse momento, quando Deus deu o Espírito Santo, e aqui nessa palavra não fala do fogo, mas o fogo ele vem junto com o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele tem a figura, a tipologia do fogo, que está ligado justamente ao sofrimento imposto, irmão, e ao propósito. Então, quanto maior o sofrimento que nós passamos durante o processo, maior será o propósito que vivenciaremos. E eu quero repetir isso, irmão. Quanto maior é o sofrimento que nós passamos, maior será o que Deus fará por nós. Maior será a glória, maior será o que Ele derramar, maior será a porção do Espírito Santo para nos conduzir justamente a esse destino glorioso, a um destino de honra, de exaltação, de glória, fama, verdade, porque o nosso Deus é grande. E talvez você esteja pedindo, irmão, algo pessoal. Eu quero te falar que Deus está vendo muito além do que você pensa. Muito além, meu irmão. Então a promessa está ligada ao sofrimento, porque quanto maior o sofrimento, maior o propósito. Maior o propósito. João Batista fala, maior é aquele que vem após mim. João Batista foi decapitado, mas Jesus foi colocado numa cruz. Numa cruz, irmão. Numa cruz, exposta à vergonha. Mesmo sendo Deus, poderia descer de lá de qualquer forma, passando pela zombaria. Salve-se a si mesmo. Quantas vezes nós ouvimos isso? Mas você não é cristão, está sofrendo? Olha, por quê, irmão? Porque a palavra fala que Ele derramou sobre nós, e esse era o propósito, essa era a alegria proposta de Jesus, que seria espalhada para outros, irmão, outros que não conseguiam enxergar. Vocês já viram na história ali, tanto que os discípulos deram trabalho, inclusive Pedro, irmão, correu, mentiu, uma dificuldade imensa de entender quem era o mestre. Irmão, a promessa, ela sempre é maior que nós, ela sempre vai além daquilo que nós pensamos e imaginamos. A promessa é muito maior do que a nossa capacidade, e é por isso que nós precisamos do Espírito de Deus habitando em nós. Por isso nós precisamos passar pelo processo de purificação. Por isso nós precisamos carregar Cristo em nós. Por isso a promessa sempre é maior, sempre se refere a outros, porque Ele derramou sobre nós. E vocês percebem que naquele momento Pedro conseguiu se levantar e se pronunciar com muita assertividade e com muita coerência factual daquilo que estava acontecendo, falando até mesmo em outras línguas para as pessoas que ele nem conhecia, um poder vindo do céu, um poder que ele mesmo não entendia, mas que agora estava vivenciando naquele momento, depois de um processo duríssimo. Duríssimo, meu irmão, por quê? Porque sempre impacta a outros, sempre será, nunca será sobre nós, somente sobre nós, sempre será também sobre outros, irmão. E Deus sabe que nós somos pequenos, mas Ele sabe o quanto nós somos simples pescadores, mas Ele quer nos tornar e quer fazer com que a nossa vida seja uma vida que faça diferença para outras pessoas, e por isso Ele faz questão de nos acompanhar. Derramou o Espírito Santo sobre nós. Por quê? Porque nós passaremos por dificuldades e sofrimentos também. Então em Isaías 43 versículo 2 ele fala, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Rabada, sobianda, rabada, caia. Não importa, meu irmão, o tamanho do mar, o tamanho do obstáculo que esteja à frente. Não importa, meu irmão, o tamanho da fogueira que tem causado ardência em teu coração. Ele está contigo. Repita contigo, Ele está comigo, Ele me ama, Ele quer o meu melhor. Uma nova versão, aprimorada pelo fogo, capaz de receber essa preciosa, purificada de tudo aquilo que te leva a ter vícios e erros que comprometem a missão, com um propósito estabelecido pela mão do poderoso carpinteiro de Nazaré. Nós somos filhos do rei de Nazaré. Rabada, shoia, rica, rabada, sobianda, rabada, raia. Sempre é maior, irmão. A promessa sempre é maior. É por isso que você tenta fazer com as próprias mãos e não consegue. Você vê que sempre cai naquele... É necessário confiança.
é necessário dependência, é necessário entrega, é necessário cruz, rabandaraia. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão, porque ele está contigo. E olha, a palavra fala, para terminar, como vocês estão vendo e ouvindo. Jesus, 12, agora 3.000. Eu sempre falo isso, irmão, e eu amo dizer isso para vocês com todo o meu coração, porque eu vivenciei isso. Quando eu olho para a história da minha vida, irmão, quando eu era medroso, eu era sabe, o que as pessoas chamam de um bobão, totalmente carente, emocionalmente falando, depressivo, ansioso. E, irmão, quando eu vejo Deus na minha história, eu vejo Deus em tudo que Ele faz na minha história, e hoje eu consigo enxergar Ele em tudo mesmo, nos mínimos detalhes. E muitas vezes eu não enxerguei, eu te falo a verdade. Muitas vezes eu pensei que eu estava até abandonado. Eu pensava assim, essa história é conversa. Irmão, eu lembro que quando começaram a derramar as promessas sobre mim, eu nem gostava de crente. Lembro disso. Esse povo doido aí. Tinha a rincha, né, dos católicos e dos evangélicos, e isso foi embutido dentro de mim. E aí depois eu tirei católico, tirei evangélico, tirei espírito, tirei isso tudo dentro de mim. Irmão, eu sigo a Cristo. Eu não associo Cristo à religião. Por quê? Porque a gente precisa tirar todo o fermento humano, todo o fermento da humanidade para crescer em Deus, porque tudo que Ele faz, meu irmão, cresce. Você foi feito para dar certo, meu irmão. Você coloca uma semente na terra, irmão, ela só precisa da ação sobrenatural. Qual? O que é uma ação sobrenatural? Aquilo que o homem não pode executar, o que não é natural, o que não é que nós podemos fazer. A chuva e o sol, justamente, que é aquilo que Deus controla. Você coloca ali a semente e ela vai plantar. Pergunta aos agricultores para você ver se eles não dependem de Deus. Pergunta eles para você ver se eles não acreditam em Deus. Então tudo que Deus faz multiplica e cresce. Primeiro Jesus, depois 12 pescadores e depois 3.000. E hoje nós vemos essa igreja difundida, um organismo vivo. Tudo que Deus faz multiplica e cresce, irmão. E eu quero terminar com vocês. Que Ele começou uma boa obra e Ele vai terminar. Olha, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5 diz o seguinte, a palavra de Deus para terminar. E chegando-vos para Ele, pedra viva, rejeitada, Ele é Jesus, na verdade pelos homens, foi rejeitado e é rejeitado até hoje por muitos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E o que importa para nós é isso, irmão, que seja aprovado por Deus. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por Cristo Jesus. Eu gosto disso, meu irmão, sois edificados, porque o que é edificado cresce, é uma grande obra. E eu tenho plena convicção que aquele que te prometeu, meu irmão, ele vai te levar a um lugar aonde você jamais imagina, e é grande, é majestoso, é glorioso como o nosso Rei. Suporta esse momento e viverá milagre. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.